Passo agora a palavra ao desembargador Sebastião Coelho, que é o nosso próximo orador e que também está com um horário bastante apertado. Obrigada pela sua vinda, por aceitar esse convite, por essa participação. Muito obrigada. Cumprimento a deputada Bia Kiss, presidente da Comissão de Controle e Fiscalização da Câmara dos Deputados, minha amiga de muitos anos, dizer, deputada Bia, que a senhora honra cada voto que recebeu da população do Distrito Federal. Vossa Excelência me representa nessa casa. Cumprimento meu irmão em Cristo, senador Magno Malta. Cumprimento a doutora Cíntia, obrigado pela atenção. Doutor Ezequiel, e ao cumprimentar o doutor Ezequiel, cumprimento todos os advogados, e me refiro a Gabriela e a Carol, a Larissa, que está aqui presente, todos estão aqui presentes. Senador Girão, sempre um parceiro muito grande, Deus te abençoe, senador Girão, seus projetos serão todos abençoados em nome de Jesus. Amém. Cumprimentos parlamentares aqui, o Nicolas, que saiu, jovem brilhante, cumprimento o Marcel. Marcel tem sido um parceiro de boa caminhada e muito me alegra andar ao seu lado, Marcel. Você é um jovem de futuro para esse país e representa com orgulho o povo do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar todos os presentes, mas especialmente a Mariana, esposa do Coronel Naime, pessoa que eu conheço desde que era tenente da Polícia Militar. Não só o Naime, como os demais oficiais. Fui instrutor na Academia da Polícia Militar por muitos anos, fui juiz da Auditoria Militar, então conheço todos esses oficiais de perto, profissionais sérios, que estão pagando porque não fizeram. Cumprimento especialmente a Jane e suas filhas. Como já disseram os que me antecederam, a morte de Clesão, e eu disse isso lá na Vida Paulista, com você ao meu lado, ela será um símbolo para a mudança desse país. Eu creio nisso. Ele pagou com a vida, mas, meninas, não foi uma morte em vão. Jesus pagou com a vida e até hoje nós estamos reverenciando e cumprindo tudo o que ele nos ensinou. Então, tire isso e quando pensarem na dor da morte do Clesão, pensem, Jesus deu a vida por mim. E seu pai deu a vida. Seu pai deu a vida para a libertação do nosso país. Senador Girão, no dia 20 de novembro de 2022, eu não nego nada que eu faço, é tudo público. Eu estive no acampamento, em frente lá ao quartel-general do Exército, e eu disse que a solução para o país naquele momento era prender Alexandre de Moraes, por tudo que ele já tinha feito. Tive a honra de ser convidado pelo senador Girão, e uma benção o senhor estar aqui ao meu lado, senador Girão, dia 30 de novembro, e no Senado Federal, na Comissão Comissão de Transparência. Comissão de Transparência, eu disse, olha, Alexandre de Moraes deve ser responsabilizado pelos crimes de abuso de autoridade, por usurpação de função pública e por tortura. Está tudo gravado, 20 de novembro do ano passado. E hoje eu estava no carro e ouvindo o professor Pavinato, porque muitos veem o Pavinato assim como um homem da mídia, mas o Pavinato é das pessoas mais preparadas nesse país em matéria jurídica, não só humanística, mas em matéria jurídica. E Pavinato terminou sua locução aqui dizendo, ou se prende Alexandre de Moraes ou ele prende o país. É essa a opção que nós estamos vivendo nesse momento. Todos os escândalos que já foram denunciados aqui pelos eminentes advogados e os palestrantes, eu não vou repetir para não ficar enfadonho. Mas
Me preocupa que uma CPI proposta por vários parlamentares e liderada pelo deputado Marcel tenha demorado tanto tempo para conseguir 171 assinaturas para o seu início. Isso é uma vergonha. Senhores deputados, como disse o senador Magno Malta, os senhores se elegeram com a bandeira de Deus, pátria, família e liberdade. Os senhores usaram o nome de Bolsonaro e agora têm vergonha de serem chamados de bolsonarista? Os senhores pensam que os eleitores não estão vendo isso? Senhores líderes evangélicos, os senhores pensam que os eleitores e os cristãos não estão vendo isso que está acontecendo? Eu fico abismado ao ver que se é apreendido pela Polícia Florestal um carro com algumas gaiolas, com alguns pássaros, Ezequiel, essa pessoa é multada, é processada, e as pessoas se comovem. Nossa, tinha tantos pássaros naquela gaiola, como é que essa pessoa malvada fez isso? E nós temos mais de 1.500 pessoas abusadas por um juiz, que eu tenho que dizer ainda assim, e as pessoas ficam quietas, achando que isso está dentro de uma normalidade. Brasileiros, brasileiras, isto não é uma coisa normal na nossa nação. O Supremo Tribunal Federal, e eu vou tratar ali na Comissão de Constituição e Justiça daqui a pouco, sobre a ativismo judicial, o Supremo Tribunal Federal, na palavra dos senhores ministros, se tornou um partido político. Barroso, o nosso ministro Perdeu Mané, disse que no evento do Rio Grande do Sul que nós conseguimos um poder político, e quem consegue poder político não abre mão dele facilmente. Então nós temos aqui um poder judiciário numa relação promíscua com o parlamento, porque qual o sentido de um senador ou um deputado ter telefone de ministro supremo? E vice-versa. Qual o sentido de ministro supremo influenciar em indicações para outros tribunais? Indicações políticas, que é um ato próprio da política. Isso é, com todo respeito, uma promiscuidade. E nós temos, diante de tudo isso daí, um juiz que ele é, com todas as palavras eu digo, ele é um ditador, sádico e cínico. Ele é sádico, tem prazer de abusar das pessoas. Ele é cínico. Disse numa palestra onde Toffler levantou a bola, disse, olha, nos Estados Unidos já prenderam tantos e multaram. Nós temos muito espaço para prender muita gente e multar muita gente. Não foi, Magno? Ele não disse isso? Está gravado. E é o que ele está fazendo. É o que ele está fazendo. Então, eu fico assim, abismado de ver a letargia desse país. Dia 12 de outubro, nós fomos às ruas por uma causa específica. Dia 15, voltamos timidamente, fizemos nossas caminhadas em Brasília, e ali já convocamos para o dia 10 de dezembro, mas unimos o movimento para ser um só, ali na Esplanada dos Ministérios, no próximo dia 10, e eu fico abismado de ver o presidente da República fazer esse verdadeiro escárnio com a população, indicando Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Fico abismado de ter senador com dúvida em quem vai votar. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Nós estamos lutando para tirar Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e nós vamos conseguir. As ações concretas estão sendo tomadas e anunciadas aqui pelo professor Pavinato, representação à Procuradoria, representação específica para o seu impedimento, e estamos às vésperas de ver. Deus não há de permitir isso, minha gente. Deus não há de permitir botar um cidadão que é contra todos os nossos valores, contra os valores da maioria da população. Nós somos uma população 80% cristã nesse país. Esse cidadão ele é cínico. Ele é autêntico, mas é cínico. Vocês perceberam que depois que ele... Quantos minutos mais eu tenho? Mais 3 minutos? Tem ainda? Tem. Que depois que houve a indicação, ele não usa mais a gravata vermelha, passou a usar a gravata azul.
Pensa que a população é boba? Que nós somos bobos? O senhor que escondeu as imagens dos crimes que estão sendo aqui imputados a outras pessoas? O senhor que humilhou esta casa aqui, essa Câmara, não vindo, dizendo que não se sentia seguro quando sobe em morro com o tráfico sozinho, que recebe pessoa do tráfico. Eu fico abismado de ver senadores dizendo que não sabe o que fazer. Como assim, senhores senadores? Eu recebi alguns ofícios e publiquei no meu Instagram de vereadores de 3 cidades já do Mato Grosso, Tangará da Serra, eu vou ter os nomes aqui para não... 3, mandando mensagem para os senadores do seu estado. E todos os vereadores, prefeitos desse país deveriam fazer o mesmo em seus estados. Por quê? No próximo ano tem eleição e vai todo mundo, olha, eu sou bonzinho, não. Lembra que você botou o Flávio Dino lá? Quem não declarar voto contra é porque é a favor. Quem não declarar voto contra é porque está de sinuca de 2 bicos, fazendo o jogo com um e fazendo o jogo com o outro. E para concluir, pena que o Nicolas não está aqui. O Nicolas disse que não há solução. Eu sou uma pessoa muito prática, gente. Eu tenho já uma idade mais avançada, eu não tenho tempo para teorias. Eu sou uma pessoa muito prática nas minhas ações. E Nicolas disse, não há meios legais contra a tirania. E é verdade. Porque a tirania, que é a tirania do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, é um tribunal que hoje envergonha os juízes brasileiros. Tive uma posse sexta-feira no meu tribunal de servir mais de 30 anos, Bia, e todos os embargadores juízes falaram comigo, dizia, Sebastião, que vergonha é isso, Supremo Tribunal Federal. Meus colegas, eu sou a voz de vocês. Pode me passar as informações que eu passo para frente. Eu sou a voz de vocês. Não me calarei. E ele disse que não há solução. Mas o próprio Nicolas, brilhante como é, já deu a solução aqui. A solução é, imediatamente, esta Câmara dos Deputados e o Senado Federal parar imediatamente as atividades. Olha, está tudo bloqueado. A partir de agora é obstrução. Não se vota nada. Bastava o Senado não ter votado as indicações para o CNJ que aconteceu outros dias. Como é que você vai indicar coisa favorecendo a justiça se a justiça te oprime? Como é que senadores são chamados por um ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, de pigmeus morais? Pigmeus morais? Como é que são chamados dessa maneira e ficam calados? Como é que Rodrigo Pacheco, depois daquele pequeno ensaio que não me engana em absolutamente nada, em seguida vai viajar com o presidente da República para o exterior? Como engana quem, Rodrigo Pacheco? Acha que engana os mineiros? É fora Alexandre de Moraes. É não a Flávio Dino, e é fora Rodrigo Pacheco, porque não está agindo, não está honrando o mandato que recebeu. E para concluir, ou nós paramos essa corte agora, ou nós paramos esse partido político Supremo Tribunal Federal, ou nós paramos esses acordos onde o ministro Decano diz, olha, nós somos traídos, se foi traído é porque tem um acordo, ou nós vamos ter outro Clezão. Outros, porque é fácil para a Procuradoria que não ofereceu acordo de não persecução, depois oferecer e Alexandre de Moraes dizer, não, suspendo até 120 dias, ou 90, ou 120, por 120 dias, todos os processos, e as pessoas com tornozeleira eletrônica. É fácil para quem não está com a tornozeleira eletrônica. Eu tenho tanta raiva disso que até me atrapalho com o nome. Com raiva por causa de pessoas inocentes que estão com elas. Não por causa de bandido, porque o bandido, se ele pegar uma tornozeleira, para ele é um grande lucro. Pratiquei o crime e vou para casa, isso é um grande lucro. Mas para a pessoa de bem, isso não está certo. Então, eu quero propor ao Brasil, eu não sou liderança de nada, eu sou apenas um aposentado, indignado com tudo que está acontecendo, solidário com você, Jane, com sua família, com todas as famílias. Essa é a esposa, quem é a esposa do seu Jorginho? É você. Por causa de queriam levar seu marido e seu pai para uma entrevista, você sabe da história, outro preso se levantou, eu estive na Papuda no sábado e eu sei da história todinha como é que aconteceu. E não podemos colocar a morte de Clezão na conta do sistema penitenciário. Não. A morte do Clezão está na conta do senhor
Alexandre de Moraes, com a complacência dos demais e conivência dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Vou ler aqui o professor Pavinato, me permita que está falando com o Pavinato para ele escutar isso daqui. O professor não precisa, mas eu vou ler. Artigo 13 do Código Penal Brasileiro. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E continua. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso está no Código Penal desde o ano de 1940. Portanto, Alexandre de Moraes, ele é responsável pela morte de Crezão por ação. Não fez a revisão aqui que teria que ter feito a cada 90 dias. É responsável por omissão, porque a sua omissão foi a causa direta da morte do Crezão. Não me venha Barroso aqui dizer, olha, foi morte natural. Morte natural é uma jovem aqui, que é um jovem que não tem nada e teve um mal súbito e morreu. Quem tem comorbidade tem que ser tratado. E quem não permite que seja tratado é responsável pela morte. Portanto, Alexandre de Moraes é responsável pela morte de Crezão. E eu concluo dizendo, brasileiros, liderança, agronegócio, senhores do agronegócio, vocês estão esperando o quê? Imprensa, vocês estão esperando o quê? Sindicalistas do bem, estão esperando o quê? Caminhoneiros, estão esperando o quê? Olha a audácia de Rodrigo Pacheco. Marcou a sabatina no dia 13. Isso quer dizer alguma coisa? São símbolos. Minha proposta é, se eu fosse líder de qualquer categoria, dias 11, 12 e 13 de dezembro, nós paramos esse país. Ninguém trabalha. Nós paramos para mostrar ao Senado que eles não podem cometer essa barbaridade de permitir que um comunista vá para a Suprema Corte desse país. Contem todos vocês comigo, no limite das minhas forças. E vejam, às vezes o mensageiro pode ser calado. E como diz um amigo, um desembargador, muito meu amigo, fala assim, Tião, me chama de Tião, Tião, o sistema é bruto. Eu digo, eu sei que é. Mas Crezão morreu e a voz dele está aqui ecoando. Está ecoando aqui. Jesus morreu e a sua mensagem está sendo pregada. O mensageiro pode ser calado, mas a mensagem não é perdida. Contem comigo em tudo que eu puder fazer. Cumprimento todos esses parlamentares que não têm medo, E nós vamos cobrar o voto de cada um dos senadores do Distrito Federal. Eu quero ver quem declara como vai votar. E quem não declara se vai ter cara de pau de pedir voto aqui em Brasília e em todos os estados. Deputada Bia, muitíssimo obrigado pelo convite e conte sempre comigo. A senhora é uma mulher que verdadeiramente representa as mulheres desse país.